Yudi. E aí, pessoal do YouTube? Tá podendo? Tá podendo. Fechou. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido amado, Senhor, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado por nos trazer o Guilherme aí, que vai nos dar uma aula, que o Senhor esteja guiando ele para que ele dê uma boa aula, para que a gente consiga refletir a palavra do Senhor, que a gente consiga sair dessa aula aprendendo mais da palavra do Senhor, refletindo. Que o Senhor esteja conosco nesse momento. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, paramos ontem, né, na metade do capítulo 2. Então, vamos para lá. Capítulo 2. A gente estava vendo Salomão apresentando a forma pelo qual nós devemos ou deveríamos buscar a sabedoria, usando ali uma linguagem quase que de uma hipérbole, né? Uma linguagem exagerada para demonstrar a urgência e a necessidade de buscá-la. Ele fala levantar a voz, se buscar como quem busca o tesouro e assim por diante. E quando ele chega no versículo 9, que nós falamos semana passada, eu não vou falar de novo, mas vou só reler, vai chegar na chave do capítulo 2, tá? Que é, então o quê? Se você der ouvido, se você clamar, se você procurar a sabedoria, se você aceitar as palavras de Salomão, então você entenderá o que é justo, direito e certo, ou correto, e aprenderá os caminhos do bem, tá? Então essa aqui é a chave do capítulo. Aqui, a partir daqui que nós vamos dar continuidade, nós falamos do versículo 9, e eu vou dar continuidade no versículo 10 e 11, tá? E o assunto vai ser o mesmo, vai ser o resultado da sabedoria na vida de alguém. Ok? Então, alguém pode ler o versículo 10 e 11? Porfa. Pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, e o bom senso guardará, e o discernimento o protegerá. Ok. Então, antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que você acha que muda na vida de alguém quando essa sabedoria, como ele coloca no versículo 10, entra em seu coração? O que acontece na vida de alguém quando você vê essa sabedoria adentrando? Ou o que acontece com a sua vida, se é que você já percebe a sabedoria em sua life? O que acontece? Eu quero mais de maneira prática, assim, tá? De maneira mais palpável para a gente entender como você percebe isso. Não tem certo nem errado, tá? Pode então ficar à vontade para falar. Todo pensamento aí é bem-vindo. Nós tomamos decisões mais bem pensadas. Não são decisões tomadas pela emoção, mas sim tendo em mente o que Cristo faria no nosso lugar. Ou às vezes nem mesmo a gente pensa nisso, é tão automático que a gente só age da maneira mais cristã possível. Sim, ok. Isso realmente acontece. A sabedoria nos ajuda, e ajuda muito, né? A gente a nós tomarmos, ponderarmos nas melhores decisões. Inclusive, nós falamos bastante disso no capítulo 2, não, no princípio ali, quando nós estávamos vendo os versículos 1 a 9. Semana passada não, ontem, né? Nós falamos bastante disso. E faz sentido. O que mais? Alguém? Creio que, em cima do que o Daniel falou, muda a nossa maneira de viver e enxergar as coisas do jeito que elas são. Então, eu acho que muitas situações do cotidiano, elas passam a ser vistas de uma outra forma, talvez uma forma mais madura e realmente mais sábia de se analisar e, às vezes, tomar uma decisão em cima daquilo. Ok, muito bom também, muda nosso jeito de ver as coisas, né? Ver o mundo. A gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive, no decorrer desse capítulo. O que mais? Ter prazer nas coisas de Deus. O quê? Ter prazer nas coisas de Deus. Tem prazer nas coisas de Deus. Você falou isso ontem, que eu lembro muito bem, e eu disse, inclusive, que isso era a chave para nós buscarmos, para nós entendermos as coisas de Deus, é justamente o prazer, né? O temor e o prazer. A gente vai falar sobre isso também mais para frente aqui. Tá? Tá para ver meu filho chorando no fundo aqui? Não se importa, ele vai chorar Alto mesmo. e bem claro. Olha ele passando, chorando. Ok. E outra coisa, tá? Nós sabemos que o conhecimento sobre as escrituras e tudo mais fazem parte da sabedoria, da busca pela sabedoria. Né? Tanto é que na parte 1 do capítulo 2 que nós vimos ontem, nós vimos que a voz de Deus, trazia a sabedoria.
né? E hoje nós vemos a voz de Deus refletida nas Escrituras, correto? Mas por que, por exemplo, tem tantas pessoas que conhecem muito bem a Bíblia, sabem diversos versículos decorados, sabem passagens de cor, sabem explicar, sabem ensinar muito bem muitas vezes, mas ainda assim continua tomando algumas decisões assim, um tanto quanto questionáveis, para eu não falar tolas? Por que vocês acham que isso acontece? Porque não guarda no coração aquilo que eles leem e aquilo que eles realmente aprendem e refletem. Porque a gente saber o conhecimento de ter uma noção é uma coisa, mas agora a gente aplicar aquilo nas nossas vidas como uma maneira de viver, uma maneira de enxergar, baseado naquilo que nós vemos, é outra história. Ok, alguém mais? Quer dar um palpite aí? A gente falou isso daí um pouco no... Desculpa, Daniel, que eu te interrompi. Enfim, é lá do capítulo 1, do 17 e 18, né, que as pessoas, elas não tem, que, tipo, por mais que elas saibam, mas por elas não temerem a Deus, elas caem. Sim. Elas escolhem cair, né, basicamente. Sim. Bom, Daniel ia falar alguma coisa também ou não? Eu só ia falar orgulho. Orgulho, ok, simples, direto, né? Ok, eu penso também, tá, incluindo tudo que vocês falaram, que falta temor, mas como o Davi falou, também penso que falta essa sabedoria, esse conhecimento ainda não chegou ao coração. Talvez pode estar muito preso ali no saber, mas não foi para o coração. Porque quando a palavra, ou quando a sabedoria entra de fato no coração, não temos somente informação, mas nós temos uma transformação. Então, a pessoa não apenas sabe o que é certo, mas ela passa a amar o que é certo, né? Ou como a Carol falou, ela passa a ter prazer no que é certo. A alegria dela é pelas coisas corretas. Então, é como se Deus fosse reeducando o nosso coração para que nós nos alegrarmos com o bem e, de alguma forma, irmos cada vez mais rejeitando o mal. Tá? Então, o texto vai falar para a gente aí que o conhecimento será agradável à alma. Né? Então, isso significa que obedecer a Deus vai justamente deixar de ser um peso e passar a ser um prazer. Então, é como quando você descobre um gosto novo e percebe que aquilo faz bem. Né? Você não precisa mais de alguém te forçando a fazer o certo. Você quer fazer o certo e isso se torna natural, né? Algo que traz paz, traz uma satisfação. Tanto é que penso que quando nós estamos mais próximos de Deus, as coisas que o mundo nos oferece, a nossa visão do mundo começa a estar mais tranquila também. Talvez a gente comece a ficar menos desesperados, menos ansiosos e ter mais paz. Né? Não sei se você percebe isso na sua vida, pelo menos eu percebo na minha. Quando eu estou mais próximo de Deus, quando eu estou mais firme, as coisas tendem a parecer melhorar em todas as áreas. Meu casamento fica melhor, a comunhão fica melhor, tudo mais fica melhor, porque eu acabo tendo o prazer de estar nas coisas de Deus. Tá? Então, olha só que interessante, porque o texto também vai falar que, no versículo 11, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, nós falamos sobre bom senso e discernimento no começo do capítulo 2, né? Era uma das coisas pela qual nós devíamos gritar. Então, quando a sabedoria se torna parte de quem você é, ela começa a agir como um sistema de defesa dentro de você. E o bom senso é que te impede de agir sendo levado pelas emoções ou por impulso. O discernimento vai fazer com que você perceba quando algo que pode parecer certo, mas no fim não é. Então é como se Deus colocasse dois guardas espirituais à porta da sua mente, à porta do seu coração. E estão te dizendo, olha, calma aí, não vai por aí. E o outro está mostrando, olha, isso aqui está errado, não é bem assim. Então, essa é a função dessas duas coisas aqui. Tanto do bom senso e do discernimento. Agora, outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Né? Vocês provavelmente já passaram por isso. Acredito que todos nós já tomamos, em algum momento, decisões por impulso. Certo? Acho que todo mundo aqui já fez isso. Tomado pela emoção, pela raiva, ou pela paixão, ou seja, pelo que for, que te moveu a tomar uma decisão de forma impulsiva. E nessa decisão, nós podemos, de alguma forma, nos arrepender. Certo?
Então, se você já confiou demais em alguém que parecia uma boa companhia, mas no fim percebeu que essa pessoa te levou para longe de Deus? Alguém já passou por isso? Qual que é o sentimento que fica quando acontece algo do tipo com você? Quando aconteceu com você, você consegue se lembrar do sentimento quando você percebeu que aquela pessoa te levou mais para longe do que para perto, sendo que você tinha uma expectativa que talvez aquela pessoa talvez te aproximasse mais de Deus? Qual que é esse sentimento? Acho que eu diria bastante decepção. A decepção, ok? Eu acho que traz um desânimo, sabe, de certa forma, porque você confiou naquela pessoa e não te fez bem. Eu acho que você acaba ficando desanimado com a pessoa e consigo mesmo, principalmente. Bom, ok. Alguém mais passou por algo parecido? Quer compartilhar aí qual é o sentimento que fica? Eu acho, Gui, que pelo menos eu senti muito, foi o sentimento de total impotência. Uhum. Fraqueza total, como se o mundo tivesse sido jogado em cima de mim e eu não tivesse forças para carregar. Porque todas as expectativas, tudo que você cria, acaba sendo quebrado muito rápido. E você fica meio desamparado, né? Sim, isso acontece mesmo. E eu acho que esse texto que nós lemos até agora aqui, eu penso que é dentro disso que está falando. Porque a sabedoria nos protege, ou nos protegeria dessas situações se fôssemos sábios no momento. Então, a sabedoria não vai nos tornar perfeitos, mas talvez ela nos torne mais atentos. Então, nós começamos a identificar algumas ciladas, algumas armadilhas, antes de cair nelas. Então, como, por exemplo, alguém tenta te convencer a fazer algo errado, com aquela coisa de sempre, né? Ah, mas é só dessa vez, ninguém vai saber, né? Ah, tudo mais. Pô, o bom senso faz com que a gente pense: por que será que eu preciso dessa coisa que estão me oferecendo? Por que eu preciso disso? E o discernimento mostra que esse caminho não vai terminar bem. Então, é dessa forma que Deus vai nos protegendo. Deus não vai mandar ali anjos do céu para te puxar pelo braço e te acorrentar para que você não saia do seu lugar, mas ele vai moldar a sua mente, vai moldar o seu coração para que você reconheça o perigo antes de ser atingido. Então, quando a sabedoria entra no nosso coração, ela começa a transformar o jeito que nós pensamos, o jeito que nós sentimos e o jeito que nós reagimos também. Então, nós passamos a ter prazer em escolher o que é certo. Isso, eu sempre falo, né? Eu tenho o costume de falar aqui mesmo quando ninguém está vendo. Por quê? Porque geralmente a gente tende a pensar que a gente tem que ser correto para os outros, né? Tem que demonstrar uma certa coerência ali perto dos outros, sendo que a nossa vida com Cristo é em público e no particular, né? O tempo todo. Mas, de qualquer forma, essa mudança em nossa vida não vai acontecer pelo nosso esforço humano, tá? Mas principalmente pela convivência com Deus. Tá? Então, quanto mais tempo nós passamos ouvindo a voz da sabedoria, né, mais o nosso coração vai sendo educado por Deus. Então, pensa no seguinte, né, ou melhor, deixa eu perguntar para vocês. Que tipo de decisão você costuma tomar sem pensar muito? Que tipo de coisa assim que às vezes você sabe uma coisa que mexe com você e você só aceita? Tem alguma área específica? Acho que muitas vezes, acho que não é só comigo, mas acho que muitos homens, às vezes quando a gente acaba se estressando, perdendo a linha, a gente acaba falando muita coisa que não deve. Acho que às vezes eu exagero um pouco ali nas palavras, não é na maldade, mas às vezes acaba machucando o jeito de falar, sabe? Então, acho que nesse ponto aí, que eu não penso muito, sabe? Eu só solto, assim. Sim, sim. Ok. Alguém tem mais alguma área aí que tem uma dificuldade? Eu diria. Eu acho que. Perdão, O quê? Pode falar, Carol. Eu não sou homem, mas eu penso a mesma coisa assim que o Davi. Eu me estresso muito fácil e quando eu me estresso eu vou falando aí as coisas que não eram para serem ditas, mas acho que talvez uma outra área que
eu não consigo controlar muito bem, que às vezes eu perco a mão, principalmente no quesito acadêmico, quando, sei lá, eu não tiro uma nota que eu gosto, aí, tipo, sei lá, pra mim, quando ali é o fim do mundo. Ok. Ah, nossa, imaginava que você era bravinha, Carol. Nem parece. Fala, Daniel. Eu sigo a mesma linha de problemas com raivas que eles têm, porque eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade enorme para aturar a fronte. Eu não consigo. Se a pessoa me afronta, eu perco a linha muito, 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 muito facilmente. E isso é algo que eu, enfim, tenho que melhorar e busco melhorar. Ah, então você é um cara um pouco orgulhoso, então. Temos os bravinhos e os orgulhosos. Muito orgulhoso. Ok. Eu não vou te julgar, porque eu também sou um pouquinho. Fala, Isabelle. Já liga a câmera também, já aproveita. E não, a câmera não vai estar rolando. Mas Vai, fala. a minha parte também é nessa parte de ficar com raiva muito fácil e falar coisas, mas acho que principalmente na paciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente, assim, e isso me atrapalha em vários quesitos. Tipo, às vezes eu tenho coisas que nem não é necessário, sabe, perder a paciência. E nossa, tem coisa que me estressa. Gente, calma demais me estressa, por exemplo. Sabe? Então Ok. eu tenho que maneirar nessa parte, tenho que aprender bastante ainda. Ok, te entendo, tá? Porque quando eu tô andando na calçada e para a gente lerda na minha frente, eu tenho vontade de dar não. Né? Então, eu também tenho uma dificuldade com a pessoa que é muito devagar. Fala, Dias. Tenho muito problema com raiva, né? Sou uma Vocês estão pessoa um muito pouco... raivosos? Que é isso, gente? O que tá Eu sou uma pessoa um acontecendo? pouco raivosa e sem paciência também, e muito fazer coisas sem pensar, sabe? Tem que mudar um pouco isso. Eu faço muita coisa sem pensar e depois eu me arrependo extremamente do que eu fiz. Enfim, é isso aí. Vou recomendar para vocês um suquinho de maracujá, tá? Maracujina, para que vocês dar uma Um psicólogo também, um né? psicóloga. Bom. Letícia, ó, tá A começando a Letícia. voltar a atender, tá? Fala, Cláudia. Tá mutada, Cláudia. Aí, agora sim. Observando o que os jovens estão falando, isso está relacionado à juventude, à falta de experiência, Uhum. que com a experiência vem a sabedoria, né? Sim. Que só com aquilo que a gente vive e experimenta que a gente vai adquirindo o bom senso e a sabedoria. Sim. Muito bom. Realmente faz parte também, né? O bom de vocês jovens que estão aqui, são bravinhos demais, é que vocês não estão se contentando da forma que vocês estão. Isso é um passo para a sabedoria. Ô, glória. Né? Ó, eu vou falar também que hoje em dia eu acho que não tenho mais tanto problema com raiva. Eu já tive mais. Talvez eu já esteja um pouco mais maduro nessa situação. Mas eu percebo que eu tenho uma certa dificuldade em disciplina, em ser disciplinado para algumas coisas. Sabe? Em planejar o meu dia, enfim, eu tenho uma certa dificuldade nisso. Penso que qualquer coisinha que aparece de convite, eu tendo a aceitar para me livrar de obrigações, assim. Mas, enfim, acho que talvez... Levando tudo isso em consideração, tá? Cada um tem a sua dificuldade, as suas lutas, e normal, tá? Mas, pensa por um segundinho só. Se você, quando estivesse prestes a se estressar, ou a te tomar tal decisão, você conseguisse perguntar, calma aí, essa é a minha atitude, vai aproximar de Deus ou me afastar dele? Será que talvez isso mudaria a nossa forma de ver as coisas de Deus, de ver o mundo, né? De tomar algumas decisões ou de agir de determinadas formas? Porque uma coisa que eu acho que vai acontecendo com a maturidade, o que Jesus faria, foi o que falamos ontem, uma coisa que vai acontecendo com a maturidade ou com a sabedoria, com adquirir da sabedoria, eu ia falar adquirência, não existe isso, né? Com o adquirir da sabedoria, que nós vamos começando a desistir de algumas lutas, digo assim, de algumas brigas, sabe? Evitar conflitos ou até mesmo apaziguar a situação, mesmo quando a gente sai errado, a gente faz muita questão mais disso, de estar sempre certo em tudo, porque é uma coisa que jovem tem muito, né? Sempre quer estar certo, nunca pode estar errado. Eu acho que teve algumas situações na minha vida que me impulsionaram para uma maturidade um pouco meio contra a minha vontade mesmo, sabe? Coisas ruins que Deus fez tornar nelas coisas boas.
para que, de alguma forma, eu pudesse adquirir um pouco de sabedoria. Mas, de qualquer forma, se a gente talvez conseguir, em algum momento, começar a trazer esse tipo de pergunta, né? Será que isso me aproxima de Deus? Será que isso me afasta dele? Ou o que Jesus faria? Então, isso já é uma forma de discernimento. Tá? É um tipo de pergunta que a sabedoria te ensina a fazer. Então, a mensagem dos versículos aqui parece ir bem nessa direção. Quando a sabedoria entra no nosso coração, ela vai mudando os nossos desejos, vai nos ensinando a amar o que é certo. E amar o que é certo nos protege de coisas que podem nos destruir. Então, a sabedoria não somente nos livra dos problemas, tá? Mas livra de muitos arrependimentos por decisões erradas. Então, a sabedoria, olha, é um complemento, algo assim, como eu falei ontem, quem decide andar sem sabedoria é a mesma coisa que alguém decidir andar louco na rua e sem farol, sem segurança, pôr a sua vida e a vida dos outros em risco. Porque olha quantos benefícios a sabedoria pode trazer para a gente. Alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper. Mas se não, alguém leia o 12 ao 15, por favor. Pode deixar que eu leio. Leia. 12 ao 15, certo? Uhum. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonaram as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ok, obrigado. Então, como que você, tá? Como que você vê, ou como você reconhece, ou como chega para você esses convites de alguém que tenta te seduzir para caminhos errados? Como que geralmente vem para você esses convites? Porque eu imagino que você receba. Eu recebo alguns. E como que chega para você? Como que é a sua visão desse convite? Acho que é como eu tinha falado também nas outras aulas, né? Que vem como se fosse uma coisa muito boa, que parece que, nossa, vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Aí depois, se você realmente parar para analisar, você fala assim, menino, é de Deus, não. E isso é uma boa coisa, complementando um pouco o que a Carol falou. E como que você reconhece que esse caminho é errado? Ou, para falar mais chique, é errôneo? Eu pelo menos, meus pais me ensinaram muito o caminho que é certo, então quando eu percebo que algo que não é bom, já logo de cara assim, já é meio que perceptível algumas coisas. Então, por conhecer e sempre estar em constância ali de buscar o caminho certo, a gente vai, por exemplo, pelo menos eu vou percebendo em algumas falas, né, alguns convites que não convém, sabe, não faz sentido. Gostei desse ponto. Você conhece o que é errado porque você sabe o que é o certo. Bom ponto. O que mais? Como que você reconhece um convite errado? Acho que eu diria mais ou menos esse ponto, assim, na mesma ideia, né, do Davi, de saber realmente o que é certo e o que é errado. E também acho que uma coisa que me ajuda, pelo menos, a pensar claro, né, toda essa questão assim, do que Jesus faria, mas às vezes também querendo ou não, a gente sempre pensa assim numa coisa assim muito palpável, né? Então, às vezes eu penso assim, será que fulano lá, que, sei lá, amigo meu próximo, que eu sei que também é próximo de Cristo, que, né, realmente não ia gostar, quer dizer, ia me perguntar se fulano ia gostar ou não de ver eu fazendo aquela determinada situação. Ok, bom ponto. Alguém mais tem alguma outra visão aí de como reconhecer se esse convite é bom ou ruim? Porque eu imagino que você recebendo convites de coisas indecentes, vocês acabam recusando. Né? E como nós falamos, a Carolina mesmo falou agora, lembrou. A maioria das vezes, esses convites vêm de uma forma sedutora, né? De uma forma agradável, de uma coisa boa. Eu tendo a pensar que quando o convite é muito bom, tem coisa errada. Isso é bom demais para ser verdade, deve ser coisa errada. Então, se você ficar na dúvida, né? Melhor nem. Porque, de repente, sei lá, aparece, vamos te contratar para um trabalho aqui, você ganhar 10 mil reais por mês, home office, você não precisa trabalhar muito. Eu falo, tem coisa errada aí, não é possível.
Deve ter alguma como é que é? Fraucatua? É com um esquema aí, uma Falcatrua. falcatrua, isso, obrigado. Tem alguma falcatrua aí, alguém sendo passado para trás, porque não é possível. Né? Como que eu vou ganhar muito trabalhando pouco e tudo bem? Não faz nem sentido. Esses pessoal do Instagram aí, né? Tem um trabalho que ninguém conhece que você ganha $5.000 por dia. Clique no link aqui embaixo. Pô, meu amigo, isso aí é golpe, tá na cara que é golpe. Começa a pedir seu CPF, número do seu cartão. Né? Então, eu tendo a tentar analisar quando o convite parece muito bom, uma coisa assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu fico, opa, tem uma coisa errada aí, não é possível. Então, isso deixa um pouco mais cauteloso naquele convite, né? Dou uma pesquisada a mais, vejo se aquilo tudo é aquilo tudo mesmo, o que eu tenho que fazer, enfim. Então, eu tendo a ver dessa forma. Quando algo parece muito bom, eu fico, tem coisa errada aí. Tá? Mas olha só que interessante esses versículos aqui, porque, mais uma vez, né, mostra que a sabedoria sai da teoria. Ela funciona como uma proteção contra as pessoas que estão, contra pessoas e caminhos que estão corrompidos, ou que corrompem a vida. E Salomão vai falar que essas pessoas aí são homens de palavras perversas. Então, a principal arma desses homens é a fala, é o que eles falam, é o que eles dizem. Né? Tem pessoas aí, meu amigo, que, olha, passa um bom mentiroso, passa fácil por falar muito bem. Né? Você vê esses coaches, esse pessoal da prosperidade aí que falam tão bem que, meu amigo, parece que é verdade o que ele está falando. Então, essas pessoas esses homens de palavras perversas, têm essas armas, sabem argumentar, ou eles sabem fazer piadas, ou elogios, ou meias verdades para tornar algo errado em atraente. Tá? Então, não é que essas pessoas aqui, tá? Essas pessoas de homens perversos, não é que eles não sabem o que é certo. Pelo contrário, eles sabem e mesmo assim optam por andar nesse caminho errôneo, errado. Então, eles escolhem deliberadamente o caminho errado. Tá? E outra pergunta para vocês. Eu vou dar um exemplo que talvez seja mais comum. Você já entrou numa conversa ou já esteve em uma companhia ou até mesmo esquema que parecia inofensivo, que você estava no meio e achando que estava tranquilo e de repente virou algo ruim? Já teve pessoas ou coisas que você fez assim que começou com uma coisa que não era errada e de repente virou um pecado? Você já passou por algo assim? Acho que todos passaram. Se sim, que eu acho que todos vão dizer sim. Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu assim? Porque foi de maneira sutil acontecendo. Você estava uma coisa inocente que virou um problema. Como que você vê que isso aconteceu na sua vida? Acho que foi acabando normalizando, sabe, pouco a pouco, algumas coisas, e que eu acho que a carne pode ter sido, falou mais alto com certeza, e que perdeu o controle, né? E aí, na hora que subiu pra mente, aí é difícil de voltar. Foi que nem aquele dia que você disse que a gente sai do caminho e a gente tem que dar uma volta muito maior para voltar pro objetivo, e isso acaba sendo um pouco doloroso, mas que é tão sutil que você não percebe, que vai fazendo você ficar alegre, sabe? Você vai ficando, tipo, muito animado. Sim. E acabou que no final você percebeu que, sabe, não valia de nada, sabe? Era podre aquilo. Ok. Fala, Dias. Eu tava pensando, né, e lembrei de um momento... Calma aí, eu não tô entendendo muito bem o que você tá falando. Vê se o seu fone tá mal conectado e dá uma... Tá meio... Ok, ela saiu da reunião. Acho que não precisava de tudo isso, né? Ela se ofendeu que eu falei. Ah, não, ela voltou. Fala, Dias. Continue. Perdão, galera. Agora sim. Perdão, meu fone, minha internet não tá muito legal. Então, eu tava lembrando de um momento que eu estava com os colegas da escola e tal, e a gente tava conversando uma coisa normal e tal, e daí chegou uma pessoa, foi tão, sabe, normal, assim, chegou uma pessoa, começou a falar coisas que não convém, né?
E isso foi virando uma coisa normal, e normal, e normal. E quando eu percebi, já tinha saído tudo do controle, tava tudo errado, assim. Só que foi uma coisa tão sutil que, sabe? Aí eu percebi que, cara, isso acontece muito, a gente nem percebe. Quando a gente vê, a gente já tá no pecado, né? Então é uma coisa muito estranha. Tô no mutado. Agora que eu fui ver. Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo bastante comigo também, em relação à conversa. É porque às vezes eu estou conversando com alguém e de repente vira uma conversa obscena do nada virou. Nem o assunto nem era esse, nem começou com esse princípio. E do nada vira uma coisa assim meio suja. Né? E eu fico pensando que isso acontece porque a gente vai, como o Davi comentou, né? A gente vai se animando e talvez a alegria demais deixe a gente um pouco desequilibrado. Né? Por isso que a nossa vida tem que ser um pouco mais equilibrada, nem tanta tristeza profunda, nem alegria demais, porque deixa a gente um pouco, né, com a mente um pouco sem pensar muito bem nas coisas. Então, eu penso que talvez esse ânimo demais, assim, entusiasmo demais na conversa, acaba levando a gente sem nem perceber. Alguém mais tem algo para falar aí? Quer comentar suas experiências, suas percepções? Posso falar? Claro! Não sei se o exemplo que eu vou dar se encaixa nisso, mas assim, quando eu era jovem, não que eu não seja, Faz tempo. Guilherme, Não faz tanto tempo assim, eu ia falar. era assim que eu vi você pequenininho, aí eu vou, né, enfim. Mas assim, fui trabalhar numa loja quando, né, estava nessa idade ali da juventude, ali, bem próximo, e nós tínhamos que, eu trabalhava no caixa, e a gente tinha que oferecer para os clientes para parcelar em 8 vezes. E depois de um tempo eu descobri que 8 vezes subiria o saldo ali do cartão, teria mais limite disponível para o cliente. E aí depois eu fui percebendo que esse 8 vezes, até 6 vezes era sem juros, e 8 vezes era 2 parcelas de juros. E a gente era instruído a dizer assim, 8 vezes fixas. Essa era a palavra. E depois que eu fui percebendo que esse 8 vezes não era fixa, porque tinha os juros. Porém, se o cliente falava assim, mas tem juros? Eles falavam assim, são parcelas fixas. Entendeu? Sim. E aí, quando eu percebi isso... Calma aí que agora não deu para ouvir o que você falou. Deu para ouvir? Esse finalzinho não deu. Você falou assim, e quando eu percebi, daí não deu para entender mais. Quando eu percebi que isso era mentira, que essa é a palavra, né? Era engano, eu não oferecia mais as 8 vezes fixas. E aí foi que o meu... como que chama lá aquele índice que fala? Não sei, não lembro a palavra. Mas eu sei que o meu percentual foi caindo de vendas, eu não tive a produção que era para ter. E aí chegaram em mim e perguntaram, né, por que eu não estava vendendo mais. E eu falei, porque eu tinha percebido que era mentira aquilo que eu estava falando para o cliente, né? Com palavras diferentes, mas era mentira. E aí, depois de uns 2 meses, assim, que acho que realmente viram que eu não ia fazer o que era certo, eu fui mandar embora. Mas eu tenho certeza absoluta que foi por conta disso, sabe? Mas eu não, momento nenhum, me arrependi, porque eu consegui perceber que era algo que uma coisa que eu não gosto, e eu ensino para as meninas que não aceito mentira, e a mentira às vezes pode doer, mas a gente precisa falar a verdade, né, com cautela, com amor, claro, mas a gente sempre precisa falar a verdade, né? E é uma coisa que é um princípio que eu levo muito, muito a sério mesmo. Então, assim, eu perdi o trabalho por conta disso, sabe? E que às vezes a gente, como jovem, às vezes a gente, igual, né, usar a palavra do Davi, a gente se alegra muito, poxa, tenho um trabalho, ganho bem, porque eu tô ganhando comissão, aquela coisa toda, e você esquece que isso é algo errado, né? Isso é um pecado, né? A mentira. E só que se a gente não conseguir perceber isso, a gente começa a se envolver e começa a fazer as coisas erradas e se torna algo comum na vida da gente. E esse exemplo que você deu, né, talvez a maioria das pessoas que trabalha com venda
passa, ou a maioria das pessoas que trabalham de alguma forma vendendo, todo mundo faz isso no fim das contas, né? Vende alguma coisa, vende um produto, alguma coisa, tem o famoso chamado o jeitinho brasileiro, né? Que eu não sei se isso é só do brasileiro ou se é uma coisa mundial, mas o jeitinho brasileiro aqui pelo menos é conhecido como simplesmente o fato de você tomar vantagem no prejuízo de alguém. Né? E isso é tão normalizado que às vezes passa por bobo que não faz. É engraçado isso, né? Como que... custa 100, mas você cobra 200 para dar o desconto de 100. Isso aí é um engano, né? Você está enganando a pessoa. Enfim, então, taxista muitas vezes tinha muito isso, né? Que põe lá a bandeira, sei lá, 3 lá e rodava um caminho aleatório com pessoa que não era da cidade para cobrar mais caro. Tá uma vantagem no prejuízo dos outros, né? Alguém tem que perder para que você ganhe. Minha câmera desligou do nada. Não sei por que está acontecendo isso. Enfim, então, muitas coisas se apresentam para nós como sedutoras mesmo, né? Por exemplo, a Cris, nesse caso que ela deu, ela ia ganhar mais dinheiro. E quem não quer ganhar mais dinheiro? Isso é uma coisa que estava todo mundo fazendo. Então, parece que é algo que vai se tornando socialmente aceitável. Uma fofoca, que é só uma brincadeirinha, ou um atalho financeiro, como a Cris falou, que todo mundo faz, ou uma mentira pequenininha que a gente conta ali para evitar um certo constrangimento, ou evitar um prejudicial da nossa carreira, ou da nossa vida, do nosso relacionamento, que seja. Então, todos esses caminhos começam pequenos. Né? Uma conversa aqui, uma escolha ali, tudo mais, mas com o tempo isso pode se tornar um hábito. Né? Eu tendo a sempre pensar nisso como, por exemplo, palavrão. Né? Eu não era alguém que falava palavrão. Nunca fui, quando era criança, mais novo, em casa nunca teve isso. Era proibido qualquer palavra que tivesse alguma conotação sexual em casa. Meus pais eram rígidos com isso. Mas quando eu estava na escola, meu amigo, eu aprendi tanta coisa lá que eu me vi um momento viciado em falar besteira. Né? E demorou para eu conseguir me livrar desse costume. Hoje em dia, eu, graças a Deus, me livrei disso já. Mas eu lembro que foi uma luta para eu não falar mais. Né? E talvez vocês jovens que vivem nesse meio passem pela mesma coisa. Porque escola, faculdade, trabalho, é um ambiente onde o palavrão quase se tornou cultura brasileira. Faz parte da cultura, é cultural. Você vê em determinados estados, eu não vou falar qual estado, né? O palavrão é vírgula. Às vezes é elogio para a pessoa falar um palavrão, para ela xingar ela, a família dela, a mãe dele, sim. É um elogio. Então vai entender. Fala, Isabel. Eu ia falar que eu pensei na parte que você falou do aceitação social, né? Vamos dizer assim. E eu pensei em um exemplo meu, assim, que, por exemplo, os meus amigos são pessoas que saem muito, né? Para festa, enfim e tal. E agora os meus amigos são pessoas mais velhas, então eles vão para outros lugares. E o que aconteceu comigo foi que, por exemplo, começaram a me chamar para sair, mas, tipo, né? Recusavam, ok? Aí, vamos para uma festa de aniversário? Vamos, de boa. Festa de aniversário, legal, tá, você tá ali junto. Só que aí, essa questão do começar a ficar animado demais, né? Não, vamos lá, vai ser legal, não sei o quê. Beleza, foi legal. Semana que vem tem outra festa, vamos. De quem que é? Tá, onde vai ser? Não, legal. Só que antes, recusar os lugares que eram errados era algo tipo assim, não, eu sei que lá não é um lugar bom e tal, então eu não vou, deixa eles irem, eu vou em um lugar mais de boa. Só que chega no ponto que você começa a entrar tanto na onda dos outros, que quando você menos espera, assim, sem perceber, até aceitando ir nos lugares errados, você está aceitando, entende? E quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei tipo assim, opa, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem gosto de estar aqui, tipo, eu tô vindo porque os meus amigos gostam de vir aqui, os meus amigos, por exemplo, bebem, os meus amigos festam, os meus amigos, enfim, tudo, e tipo, fica sem graça, sabe? Porque você fica tipo assim, pô, você não bebe, daí você tá ali no meio daquele povo e você fica, tipo, perdido ali. E eu acho que isso acontece, não sei se acontece com todo mundo, mas com os jovens deve acontecer bastante por essa questão de querer ser aceito, entre aspas, socialmente. Porque você fica naquela frase, né? Todo mundo vai menos eu, né? E na verdade, sim, todo mundo vai menos você, porque é você que tem que ser diferente, é você que tem que mostrar que você está fazendo isso pela sua salvação, pela sua vida, para que os seus amigos vejam isso e usem você como exemplo. E talvez, se você falar da Bíblia para eles começarem a te ouvir
e começarem a não fazer isso com tanta constância, e talvez até se você convidar eles para ir para a igreja ou algo assim, trazer alguém para dentro também, sabe? Só que se você faz isso junto com eles, como que você quer ser um exemplo? De fato, a aceitação social ela acontece, e nós até falamos isso nas primeiras aulas, se eu não me engano, e uma coisa complicada dessa aceitação social é que, fala no começo do livro de Provérbios, né? Não vá, não aceite, porque o que acontece, ao meu ver, muitas vezes, por exemplo, pegar esse exemplo que a Isabelle deu de festa. Você nunca vai em festa, daqui a pouco tu insiste, para você não ser o chatão, você vai. E você vai, está se divertindo lá, porque é legal estar com os amigos e tudo mais. Já tô aqui? Vou tomar um gorozinho ali, pô, o que tem, né? Já tô aqui mesmo, não tem problema nenhum. Já tô aqui, eu tô meio altinho já, vou dar vou dar uma cheirada ali, sei lá o que for. Começa a ir para extremos onde você não tem mais limite. Né? Vou beijar 1, 2, 3, 4, 5, vou beijar homem agora, beijar mulher, beijar quem aparecer na minha frente, e assim vai. Né? Isso tudo porque a busca pelo prazer não tem limite para nós. Tá? Você pode achar, eu nunca faria isso. Dá chance para ver se você não faz. Não fica de bobeira para ver se você não faz coisa que você nunca imaginou que faria. Não tem limite para maldade, até onde a nossa maldade pode ir. Não tem limite para quão fundo a gente pode se afundar no pecado. Não tem limite. Tá? Enfim, então, voltando ao texto aqui, depois de toda essa volta, o texto vai falar que essas pessoas que fazem todas essas coisas aqui, elas não fazem porque são inocentes, elas preferem o mal mesmo. É alegria no erro. Então, elas não somente erram, elas se alimentam do erro dos outros também. Elas querem levar os outros para o erro também. Então, ele vai dizer no começo do versículo que a sabedoria nos livra de todas essas coisas. Mas como a sabedoria age de forma prática para nos ajudar? Eu vejo 3 formas aqui que eu não vou deixar para vocês falarem, porque nosso tempo está acabando e eu quero terminar esse capítulo. Então, eu vejo 3 formas. Talvez você pode ver mais. Eu coloquei 3 aqui para ficar um pouco mais sucinto. Tá? Então, em primeiro lugar, a sabedoria abre a nossa percepção. Tá? Então, nós deixamos de aceitar qualquer discurso que aparece só porque ele é interessante, bom ou persuasivo. Nós começamos a quase que nos levar a nos perguntar internamente, será que isso honra a verdade de Deus? Será que isso vai preservar a minha pessoa? Será que isso vai me acrescentar? Será que isso vai ser bom para o meu corpo espiritual? Será que Deus se alegraria? Deus está fazendo determinada coisa? A segunda é criar uma distância prática, que é justamente você aprender a sair ou não entrar em coisas ou convites ou com pessoas que não querem o bem, que só querem o mal, que querem fazer coisas erradas. Então, por exemplo, a Isabelle citou amigos, né? Que todos nós temos amigos aí que são festeiros, imagina que todo mundo tenha. Talvez uma boa coisa é não estar tão perto para nem ser chamado. Talvez a gente tomar a iniciativa de chamar, como a Isabelle estava comentando, chamar, vamos lá comigo você e tal. Mas uma boa prática que a sabedoria nos traz é conseguir simplesmente nos distanciarmos de algumas coisas que são ruins. De convites ruins, de pessoas ruins. Tá? E a terceira é que a sabedoria também vai mudar o nosso critério moral. Então, o que aparecia de certa forma aceitável, por exemplo, o palavrão que eu citei aqui, passa a soar como algo sendo errado, como algo, sabe, que você fica desconfortável com aquilo. Não por medo de ir para o inferno, por exemplo, mas pela própria convicção. Isso, fugir de toda a aparência do mal, exatamente. Então, por exemplo, eu era alguém que falava muito palavrão quando eu estava na época da escola, mesmo sendo de um lar cristão, mesmo meus pais proibindo, eu me controlava em casa para não falar, mas na escola, meu amigo, até do outro. Tá? Mas agora, como eu já estou muito tempo sem tá nessa prática, quando alguém fica falando muita besteira perto de mim, sou até desagradável, assim, falo, meu Deus, essa pessoa só fala besteira, não sai cada 3 palavras, 2 é palavrão, né? Então começa a soar mal. Então talvez em outras práticas, sei lá, hoje em dia o Brasil tem uma alta prática sexual, por exemplo, ou busca por isso. Então, daqui a um tempo, se você fugir dessas coisas, você começa, meu Deus, essa pessoa só fala disso, só fala de mulher, só fala de homem, só fala de sexo, só busca isso? Tá doido? Que valor de vida é esse que essa pessoa tem? Então começa talvez a soar
ruim para os nossos ouvidos essas coisas. Então eu penso que a sabedoria nos ajuda de forma prática no nosso cotidiano, dessas 3 maneiras. Pelo menos foi essa que eu coloquei aqui. Alguém vê mais alguma? O pecado tem que incomodar, exatamente. A gente não pode ficar acostumado com o que é errado, né? Só porque estamos nesse meio. Alguém mais quer colocar alguma outra coisa aí que acha que é interessante falar? Como a sabedoria pode agir, como você percebe a sabedoria agindo na sua vida, por exemplo, para se livrar de algumas situações? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2, quem? Dou-lhe 3, alguém lê então, versículo 16 a 19, por favor. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida e que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, e nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Obrigado, eu estava ouvindo, estava com meu fone, só que eu fui buscar uma aguinha só. Ok. Então, olha só. Tá? O que você acha mais perigoso? E tente ser um pouco mais rápido nas suas respostas, porque temos pouco tempo. O que você acha mais perigoso? O pecado em si ou o fato de achar que você consegue controlar o pecado? O que você acha pior? O fato de você achar que você pode controlar o pecado. Isso é um perigo. Não, isso aqui eu tô fazendo isso aqui, mas quando eu quiser eu paro. É o famoso, quando eu quiser eu paro, né? Não sou viciado, quando eu quiser eu paro.